Então, olá a todos. Hoje a nossa entrevista é com o professor Giovanni Finot Caramori, do Departamento de Química da USP, que também contribuiu com um encontro que aconteceu em agosto desse ano, Ciência e Tecnologia Quântica, o presente e o futuro em suas mãos. O professor Giovanni foi um dos palestrantes e hoje vai falar um pouco sobre a trajetória dele na ciência, suas motivações e as dificuldades. Então, boa tarde, professor. Bem? Boa tarde, Nilton. Tudo ótimo. Vamos começar primeiro, professor, seu ambiente familiar, se isso teve alguma influência na sua escolha, né? E a sua escolha de fazer universidade e fazer o curso. A história é um tanto quanto curiosa, né? Essa coisa do ambiente familiar teve uma influência, mas aí eu acabei vindo para a ciência meio que acidentalmente, né? Eu nasci numa família de classe média, humilde, muito simples, no interior de São Paulo, e era um ambiente muito religioso, católico e tudo mais, né? E eu lá, numa certa altura da minha adolescência, tinha na minha cabeça que queria ser religioso, né? Por mais que engraçado possa parecer, eu falei, não, eu acho que vou ser padre, não sei o quê, né? E aí, nessa coisa toda, eu fui lá pro seminário médio lá, e a gente fazia aula era o antigo Colégio Auxiliadora lá de Dom Bosco, né? As irmãzinhas lá cuidavam, e a gente tinha aula o dia inteiro lá, de manhã, de tarde, depois tinha teologia, introdução à teologia, filosofia, aquela coisa toda. E aí aconteceu um troço muito curioso, porque eu cursando as disciplinas da escola ali, eu ia me saindo bem, era o segundo grau, né, o ensino médio hoje, e eu comecei a gostar muito de ciência, de física, de química, né, a parte de matemática, tinha umas dificuldades, mas fui me esforçando e fui cada vez mais gostando. E aí na coisa da fé, foi a coisa mudando um pouco, né, porque aí eu vi que o negócio era mais, assim, não era algo tão objetivo quanto aquilo que a ciência me mostrava, né, e aí, claro, diferente dos meus companheiros lá, né? Eu acabei chegando no final do ensino médio e aí, ao invés de ir para estudar filosofia, né? Que seria o curso da coisa toda, e depois mais 4 anos de teologia, eu acabei indo fazer química. Eu gostava muito de química e também gostava de veterinária, mas veterinária tinha que estudar na Exalc, que era longe de Ribeirão Preto, né? Que era o local que eu nasci. E naquela época eu até fui falar lá com o arcebispo, foi muito legal. Ele falou: olha, não, filho, é o seguinte, você tem que ver qual que é a cerveja que você mais gosta na vida, né? E se você gosta de ciência, vai ser cientista, não vai ser religioso, meu filho. E aí deu tudo certo. Aí fui para a USP, entrei em 1997, eu acho foi por aí, na graduação lá em Química em Ribeirão Preto. Mas sim, responder a pergunta, o ambiente meio que acidentalmente acabou me levando para ciência. Às vezes as pessoas veem uma contradição entre a maneira religiosa de ver o mundo e a maneira científica, né? Eu acho que são coisas ortogonais, assim, muitas vezes podem até se complementar, apesar da ortogonalidade entre elas, o que eu acho que muitas vezes é esquisito hoje em dia as pessoas discutirem, se degladiarem, defender uma causa ou outra, né? Não, porque eu sou cientista, eu não posso ter fé, ou se eu tenho fé, eu não posso ser cientista. Eu acho que são coisas separadas, né? E claro, o período que eu estudei lá, com os padres, com as irmãzinhas lá, eu aprendi muita coisa. Então teve, assim, um nível de escolaridade, assim, sensacional. Eu não sou religioso, mas eu fiz minha graduação na PUC do Rio. Eu agradeço muito a formação que eles me deram. Sim. Então, Giovanni, e química em particular, foi algum professor? Foi. Aí tem uma história interessante. Nesse período lá nos Salesianos, eu comecei a ter aula com o então falecido, né, o professor Marcelo Noronhazini, que era um bioquímico da USP, e ele dava aula, ele era o chefe da bioquímica lá do Barão de Mauá, e ele lecionava pra gente. Na época, os filhos dele também faziam o ensino médio, e eu adorava as aulas dele. Eram aulas, assim, magistrais, e aí a coisa da química foi aparecendo. Eu fui me encantando, né, pelas aulas daquele professor de química, e eu achava sensacional. Eu falava, não, é isso que eu quero. E um negócio muito curioso, né, da nossa turma ali, provavelmente por influência dele, muita gente foi para química ou para engenharia química. Acho que pelo menos uma meia dúzia dentro de uma sala aí sei lá, 30 alunos, meia dúzia ou 8 alunos foram pro ramo da química ou da engenharia química. Então a gente teve uma influência bem positiva, bem marcante ali no segundo grau por conta desse professor. E você
falou aqui que você entrou em 97 na graduação da USP. Da USP em Ribeirão Preto, lá era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Se chama até hoje. E você podia falar um pouco das dificuldades que você encontrou? Às vezes, para mim, foi um choque a saída do ensino médio, a entrada na universidade, né? Sim, era bem diferente. E lá o curso era bastante exigente, né? Então, assim, alguns gargalos que ainda existiam, algumas brechas que eu tinha de conhecimento, eu precisei ir atrás. E assim, a gente tinha muita resiliência de correr atrás do que não sabia e procurar ajuda de outros professores. Quando a gente chegava naquela grade curricular da época, era um negócio chocante. Você chegava no primeiro semestre, você não tinha química geral, basicamente, mas o resto era cálculo, física. Então, assim, a gente tinha umas 4 físicas ali, era sempre assim, uma teórica e uma experimental. A gente começava com mecânica, depois ia para elétrica, depois ondulatória, ótica, né? E lá no final, na física 4, teórica e experimental, tinha algumas partes de quântica e tal. E assim, outra dificuldade que eu achava na época era naquele campus, especificamente, a gente tinha muitos professores estrangeiros, né? Alguns deles não eram muito solícitos assim na coisa do idioma, então você dá os seus pulos e entende aí, eu não vou ficar me esforçando para falar um português muito claro, não, mas a gente sobreviveu. Então eu tive aula com belga, né? O professor Léo de Greve, tive aula com o professor russo também, o físico, o professor Yuri Borzevich, um outro professor na época que me deu aula também, o Carlos Greff, né? Que é um físico aí de materiais, que é bem conhecido no meio. Então, assim, e vários outros professores. Então, assim, claro, a gente tinha algumas dificuldades, sim, o ambiente mudava muito, né? A exigência, a quantidade de disciplinas, era uma coisa de doido, né? Mas no final das contas deu certo. Acho que, assim, se dedicando e se esforçando, acho que não tem, né? A gente consegue superar. Mas foi muito interessante, era bem diferente, assim, a autonomia que a gente tinha, o prazer de estar ali, né? Eu achava fantástico, assim, a gente saía de casa pela manhã e ia embora da universidade, já era noite, a gente passava o dia dentro da universidade, ou era na biblioteca, ou era no laboratório, começando a fazer iniciação científica, né? Inclusive lá na USP, quando eu comecei a iniciação científica, eu não comecei na química teórica, eu comecei em síntese orgânica, né? E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano com síntese orgânica e aí, de novo, a coisa vai se modelando naturalmente, né? Foi quando então eu comecei a ter as disciplinas da físico-química, né? Eu tive toda aquela base ali de física, cálculo, álgebra linear, né? Fiz mais algumas matérias lá junto com os físicos e ao mesmo tempo a gente tinha as disciplinas da físico-química, né? E aí eu comecei a achar mais interessante, né? Então a gente tinha mecânica estatística, tinha introdução à mecânica quântica e eu comecei a me encantar por isso e aí num determinado momento eu consegui trocar o projeto de iniciação científica, que era uma bolsa da FAPESP, que era em síntese orgânica para química computacional, né? E nessa troca eu estava ali naquele limbo ainda de saber para onde eu ia, se eu ia trabalhar com simulações, com mecânica estatística, ou se eu ia trabalhar com mecânica quântica. E aí o professor, na época de mecânica estatística, ele saiu, ele foi fazer um sabático no exterior, e aí tinha o professor de mecânica quântica, falou, vou trabalhar com esse mesmo aqui, porque daqui a pouco não tem teórico nenhum mais aqui, eu vou ter que voltar a fazer coluna lá na síntese orgânica. Curioso como alguns fatos quase aleatórios, né? Exatamente, é muito legal. Você entrou na USP em 97, né? Uhum. Eu imagino que ainda não era muito comum sair da graduação e fazer o doutorado, mas foi esse o meu caso, né? Foi sim. Lá no final, né, dos anos, já era 98, não, 2001, acho que era mais ou menos, que eu já estava na finaleira ali do curso de graduação, o que aconteceu? Teve um fato curioso. Essa modalidade apareceu como um programa novo de bolsas dentro da FAPESP. Depois eu fiquei sabendo ali, não sei aferir o quanto isso é fato, né, mas que a FAPESP não estava muito bem, né, até esquisito a gente falar isso, mas o que aconteceu naquela época? Eles investiram muitos recursos na coisa toda do sequenciamento dos genomas e compraram muitos sequenciadores e tinham que economizar em alguma maneira. Então a gente via lá, por exemplo, tinha requisições para reparo de equipamentos que ficavam paradas enquanto eles davam mais atenção para essa coisa toda ligada aí ao sequenciamento. E essa modalidade que eles criaram era uma maneira de poupar, que ter que pagar lá a bolsa de mestrado para o cara e depois doutorado. Então, vamos botar os caras dentro do doutorado. Então, o que a USP fez? Naquela época, a gente terminava a graduação, a gente fazia o exame de ingresso na pós-graduação, né? Como se fosse para começar no mestrado. E aí, ao mesmo tempo, a gente submetia um projeto de pesquisa para a FAPESP. Se esse projeto foi aprovado, beleza. E aí, a gente tinha, tendo esse projeto aprovado, a gente tinha que defender esse projeto para ver se a gente tinha condições
condições de tocar um projeto de doutorado direto. Então, o que acontecia? Esse projeto a gente mandou, eu tinha um orientador, o professor Sérgio Gallenbeck, a gente mandou para a FAPESP referendou, ia dar a bolsa, e aí eu tive que pegar esse projeto e defender para uma banca, que era uma comissão montada lá dentro do Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto. Aí defendi perante essa banca, os termos do projeto, né, o que eu ia fazer e tudo mais, e aí comecei o doutorado direto e fiquei lá os 4 anos, né, até terminar ali em metade de 2006, eu já estava defendendo ali mais ou menos por outubro, e aí nesse meio tempo também eu já tinha feito um outro projeto que eu queria, dentro da química computacional, já mudar, porque durante a iniciação e o doutoramento, eu trabalhei muito com compostos orgânicos, né, então era um tipo de desafio que a gente tinha, só que aí para o pós-doc eu queria fazer algo diferente, queria tentar entender um pouco mais das interações entre átomos, ligações químicas em compostos que a gente chama de compostos de metais de transição, né, ou também chamado de compostos inorgânicos ou complexos, né. Então eu acabei ali no último ano do doutoramento fazendo um projeto para entender um pouco a coisa da ligação rutênio-nitrosilo, né. O pessoal usava muito isso na época, preparar complexos para fazer uma coisa que se chama de terapia fotodinâmica, né. Até eles faziam muitas aplicações ali no interior de São Paulo, com até alguns casos de sucesso, né. Então a questão era mais ou menos de você preparar complexos de rutênio contendo o grupo NO, né, eles sintetizam isso na forma de um NO+, e dentro do nosso próprio organismo, a mitocôndria tem potencial suficiente para reduzir esse NO+, para um NO radical. E aí, muitas vezes, com uma pequena perturbação, por exemplo, com uma incidência de radiação visível, você consegue fazer com que esse NO radical saia e entre uma água no lugar. E esse NO, quando ele é liberado, ele dispara um processo de apoptose celular. Então, o pessoal usava para tratar tumores de pele, né, coisa desse tipo. E aí eu queria estudar um pouco mais. Foi aí que eu, no final do doutoramento, defendi e já tinha ali, né, no último ano, um projeto para pedir uma bolsa na CAPES DAD, né, o convênio lá acadêmico da Alemanha. Mas o doutoramento, né, acho que foi tranquilo, assim, até o final. Depois defendi, consegui trabalhar bastante, né, gerar bastante resultados na parte. E durante o doutorado eu estudei muito interações eletrônicas, né, seja por ligações ou por recobrimento de funções pelo espaço. Era mais uma questão de sistemas que se chamavam ciclofanos, né, uma classe de compostos orgânicos que tem algumas estruturas muito peculiares, que são porções aromáticas que ficam ligadas por pontes etilênicas, né, e aí eles têm propriedades muito interessantes, né, para coordenar com metais, né, a parte de transferência de carga. Então foi todo um trabalho puramente teórico, né, com algumas colaborações experimentais, mas sempre dentro da química orgânica mesmo. Bom, então o senhor saiu logo depois do doutorado, com pós-doutorado na Alemanha. Na Alemanha, sim, eu consegui uma bolsa CAPES DAD, né? O CNPq DAD, eu não lembro agora, acho que era do CNPq DAD, que eles tinham um convênio de colaboração, o DAD é o Deutsche Austauschdienst, né? Que é esse serviço de intercâmbio. Na época, as agências do Brasil tinham, assim como tinha, né, teve uma época muito forte de convênios, por exemplo, o CAPES Cofecub na França, né? E aí eu fui, e aí durante o doutorado, eu já tinha mais ou menos o interesse. Aí tem uma história interessante também, não sei se dá para contar aqui, tentar ser rápido, que essas coisas aleatórias que acontecem com a gente, né? Então, quando eu fazia ainda iniciação científica na química orgânica, eu tinha um professor bem linha dura lá de síntese, né? E ele me mandava lá procurar lá no Bernstein, né? E você vai olhar o Bernstein, ele tá todo em alemão, aquele troço, né? Ele me passava lá, ó, você tem que achar esses compostos lá. Aí eu passava horas folheando os volumes do Bernstein e eu não entendia a patavina daquele negócio. Eu só entendia quando chegava num esquema de reação ou numa fibra, eu falava, esse troço aqui, esse volume, eu vou levar lá para ele. Aí eu chegava para ele e falava, professor, eu acho que é isso aqui, porque eu não entendo nada desse troço. Ele falava, mas como assim você não sabe alemão, rapaz? Toma vergonha, né? E aquele negócio me provocou, eu não entendi aquilo como uma ofensa, não. Eu falei, rapaz, eu vou aprender esse negócio, porque tem muita coisa interessante. E ali, no começo, isso aí, ali nesse finalzinho da graduação, antes de ir pro doutorado direto, ali no último ano, mais ou menos, quando eu migrei a bolsa da FAPESP de iniciação
da síntese para computacional. Eu tinha um consulado lá, tem até hoje, né, o Ribeirão Preto, um consulado da Alemanha, e eles tinham um curso lá, tinha uma escola, então eu fui lá procurar, me matriculei, né, recebi a bolsa e fui pegando gosto pela língua, comecei a aprender eu fazia aula com a esposa do cônsul, a Zônia Schallenmiller, e fazia aula com o cônsul também, né? Então fui aprendendo bem o alemão, eu fazia, durante o semestre, fazia o curso regular de 2 vezes por semana, e quando chegava nas férias tinha um intensivão, aí eu ia fazer o intensivão para ganhar tempo, e aí até o final do doutorado conseguir pleitear a bolsa. Então a coisa de, por que ir para a Alemanha, né? Por que querer estudar isso daí? Não, tem uma história. Então a coisa começa com a provocação lá durante a graduação de ter que procurar as reações do Bernstein em alemão. Ouvindo você falar isso, Giovanni, a gente leva muita bronca, entre aspas, né, nas da gente, mas essa bronca a gente pode absorvê-la de 2 maneiras, como um incentivo para melhorar ou como algo que vai nos colocar para baixo, né? Eu tentava sempre levar na boa, assim, eu sempre tento agregar as coisas de forma positiva, a gente filtra e tal, mas naquela época eu consegui enxergar uma coisa e falei, isso pode ser um diferencial, né? Por que eu vou para um país, sei lá, vou para um país lusófono que é muito confortável, falando a minha língua e tudo mais, né? Então vou tentar fazer uma coisa diferente. Assim como eu tive uma amiga minha que foi fazer pós-doc na Ucrânia, mas tudo bem, no primeiro dia ela só comeu banana, mas tá tudo certo. Depois vai sobrevivendo. E assim foi também. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter um outro olhar, né? Hoje em dia a gente eu vejo assim, não é uma crítica, não é preconceito, mas muitas vezes a gente vê as pessoas um pouco sensíveis a qualquer comentário, né, ou levando a coisa muito pro lado da crítica que é sempre negativa. Não, acho que a gente tem que tentar usar muitas vezes, olhar, acho que falta muitas vezes talvez no indivíduo um pouco de humildade, olhar a nossa própria limitação, a nossa capacidade. A gente tem uma capacidade enorme de aprender, mas a gente não é autocontido, a gente não sabe tudo, né, das coisas, e é sempre uma maneira de aprender. Então, foi sempre assim. Eu acho que esses eventos aí sempre acabam movendo a gente para algum lugar aí. Concordo, você entende. Então, vou aproveitar, como é que foi a sua estada na Alemanha? É bem diferente, né? O suporte à ciência é mais sólido, mais estável, né? Como é que foi? Sim, tinha vários aspectos, assim, era muito legal, assim. A primeira coisa que eu percebi foi um pouco e para mim foi um aprendizado muito bom, foi a maneira de como se fazer ciência, que era diferente, né? Então, assim, quando eu cheguei no grupo lá do professor Gernot Franken, eu via que ele colaborava com todo mundo, então ele tinha uma atmosfera colaborativa muito forte lá dentro, né? E aquilo chamou muito a minha atenção, porque no meio em que eu convivi dentro da USP, isso não era tão assim, isso era uma coisa mais retraída, pessoal mais fechado num grupo e tudo mais. Então eu tinha muitas vezes saído dali com aquela dimensão de fazer pesquisa, e quando eu cheguei lá eu vi que a dimensão era muito diferente, era muito legal, né? Que aí eu podia trocar ideia com fulano de outro grupo, ou com gente de outra universidade, ou ir para um evento. Então não que essas coisas não existissem aqui no Brasil, não é esse paralelo que eu quero fazer, mas o meio onde eu estava ali, né, naquele departamento, a coisa era um pouco diferente, era um pouco mais fechada, né? Claro, aí nos outros aspectos culturais também a gente vê a diferença, aquela coisa do jeitão alemão, né, e tudo mais, mas assim, eu não tive problema, eu já conversei com amigos que foram para lá, não sobreviveram aos invernos, à língua, à cultura. Eu não sei se por sorte ou por afinidade natural mesmo, assim, eu sempre me dei bem, assim, fiz vários colegas, ainda cultivo amizade até hoje, conversava, né, e tive a oportunidade de conhecer gente também de outros países, mas sempre tentei me integrar bastante ali com os colegas alemães e aproveitar, né, isso era uma coisa que eu sempre tentava fazer. Então, eu tive algumas experiências, assim, bem marcantes do dia a dia, né, por exemplo, de eu ir na feira e depois da feira eu passar em algum lugar ali para comer alguma coisa, e você que morou lá, você sabe que lá na Alemanha a gente não ocupa a mesa, a gente ocupa o lugar, né? E de eu sentar numa mesa ali de um fast food e uma senhorinha chegar e sentar e a gente começar a conversar, e para minha grata surpresa, a mulher sabia mais de cultura brasileira, ela conhecia mais da vida do Villa-Lobos do que muito brasileiro. Tem brasileiro que nunca ouviu falar do Villa-Lobos. E eu me encantei, a gente conversou assim 1h40 ali, almoçamos e batendo papo, isso foi um negócio incrível. Então assim, eu tive várias experiências legais, né? E eu acho que um pouco disso, talvez, de quebrar o gelo, né? Eu deva a essa experiência que eu tive no consulado. Foi muito interessante, né? A gente tinha uma preparação para poder ir nessa bolsa aí para fazer o pós-doc. A gente tinha que passar por um exame lá do Instituto Goethe,
Goethe. E aí esse exame era meio temido por todo mundo ali, né? A gente ficava apreensivo, porque eram vários dias de exame, né? Então você tinha o primeiro dia que era só teste, aí um dia era só redação, interpretação de texto, e aí tinha o famigerado dia da tal da entrevista lá com o pessoal do consulado lá do Goethe que vinha e tal. E aí eu fui para lá pro dia da prova e tava lá, né, de bobeira lá, tomando um cafezinho, aí chega uma senhorinha e eu achei que era mãe de algum aluno, avó de algum aluno, e ela começou a conversar em alemão e não sei o que, e e deu a hora, eu falei pra ela, ó, eu tenho prova agora, eu vou sair. Ela falou, não, filho, a prova acabou, pode ficar tranquilo, terminou. Então, assim, são umas histórias engraçadas, mas que valeram bem a pena. Então, assim, a experiência lá na Alemanha foi a melhor possível. Acho que eu não tenho nada, assim, assim, sempre foi positivo. Tinha coisas, não sei se eu posso dizer que negativas, mas muito diferentes, assim, até o modus operandi de se trabalhar, né? Então, assim, eu tinha um orientador que na época, lá em 2006, por exemplo, ele tinha 10 pós-doc e tinha, sei lá, trocentos alunos de doutorado. Então, assim, para você ter um horário com ele, para falar com ele, eu já chegava muitas vezes com o draft mais ou menos encaminhado do que eu tinha pesquisado, calculado, escrito, eu já chegava com a coisa mais ou menos pronta para discutir com ele, com data e horário marcado, e era assim que funcionava, né? E funcionava. Você já está há algum tempo aqui, ele participou desse evento aí da Ciência e Tecnologia Quântica? Participei, foi bem legal, participei de uma mesa redonda com o Duzione e mais um outro físico que está na indústria, eu não me lembro agora o nome dele, mas foi bem legal. Almole, talvez? Isso, esse mesmo, exatamente. O que você vê, assim, que num futuro a curto ou médio prazo, como é que você acha que vai acontecer o desenvolvimento da química ligada à mecânica quântica? Você tem alguma ideia do que a gente conseguiu ver, assim, né, é um negócio muito interessante isso. Se a gente pegar aí nos últimos 40, 50 anos, a evolução vamos dizer, da química teórica e computacional, essa evolução se deu em paralelo com a evolução da capacidade computacional, a capacidade de processamento, né? Então, eu conto para os meus alunos aqui hoje que eu fazia conta num K6 ou num Athlon, eles dão risada, né? Falando, não é possível, professor, um negócio desse, né? Eu falei, sim, eu fazia conta nessas máquinas, né? Então, assim, nem todo mundo tinha um HPC, então a coisa começou, né, engatinhando, e assim, hoje a gente já tem algoritmos bem eficientes, hoje a gente tem situações onde você tem métodos de multiscala, né? Você consegue trazer, por exemplo, dentro da abordagem DFT, algumas estratégias mais econômicas para você tratar sistemas maiores. Então, assim, dentro da química computacional, a gente tem várias contribuições marcantes, né? Essa coisa do crescimento sendo acompanhado pelo desenvolvimento computacional, do poder de processamento, e nesse mesmo tempo se deu o desenvolvimento de teorias e modelos muito bons. Então, hoje a gente tem aí como o cavalo de batalha da química computacional, sem dúvida alguma, os métodos baseados na teoria do funcional da densidade, né? Desde lá de Conchan, né? Do Walter e Kohn, né? O Walter acabou recebendo lá junto com o Popple, foi laureado no Nobel. Então, assim, isso trouxe um grande avanço. Isso continua em desenvolvimento hoje. Agora, recentemente, a gente tem visto o quê? Dois grandes avanços que aparecem aí e que vão contribuir, eles ainda estão, um já está um pouco mais à frente, que é o uso de machine learning, de aprendizado de máquina, né? Pra gente, porque em química você tem muitos dados, sejam eles dados calculados ou dados experimentais. Então, é um playground gigante para você poder criar modelos e treinar modelos. Então, hoje é muito comum a gente ter, por exemplo, modelos de machine learning para mapear a superfície de energia potencial, para você criar potenciais de interação, né, para simulações de dinâmica molecular muito mais efetivos, muito mais rápidos, né? A gente tem algoritmos de machine learning, por exemplo, para encontrar similaridade de estrutura e propriedades, então uma série de coisas. Então, isso aí uma das frentes que a gente está vendo que está avançando bem. E a outra é a coisa toda da computação quântica, porque a gente trabalha aí há todos esses anos, eu tenho contato desde final dos anos 90 com mecânica quântica, na iniciação e tudo mais, mas a gente sempre usou computador clássico para calcular isso, né? E é a nossa realidade. Isso está mudando agora, né? Com o advento dos computadores quânticos, já estão começando a aparecer proposições metodológicas, algoritmos para fazer cálculos com computadores quânticos, né? Montar circuitos de qubits para fazer isso. Então, eu vejo essas duas frentes
essas aí como sendo agora as mais promissoras. A gente vê também muita especulação de que a coisa do IA é uma bolha, que daqui a pouco cai, mas não é bem essa realidade que eu vejo nas conferências, não. Eu acabei de voltar há 15 dias de Bento, no Rio Grande do Sul, e participei do principal simpósio de Química Teórica no Brasil, que é o SBQT, o Simpósio Brasileiro de Química Teórica, e eu vi muita gente, mundo afora, fazendo uso de machine learning, né? Então, não tinha ninguém lá ainda da computação quântica, até a gente pretende agora no evento 2027 em Santos convidar o pessoal da computação quântica, né? Eu até queria participar do evento que está acontecendo agora, não sei se já começou, acho que é dia 8 começa o evento organizado aqui pelo Duzione, né? Em computação quântica, que é super interessante, mas eu vejo isso como as duas principais frentes agora que vão conduzir a química teórica e computacional, né? Atualmente a gente está vendo a busca por algoritmos mais simples e que tem alguma certa robustez e capacidade preditiva e qualidade, né? Confiabilidade, para que a gente possa cada vez mais estudar sistemas cada vez mais complexos, porque essa coisa toda do modelo que a gente tem que usar, tudo a gente usa como modelo, né? A gente tem que fazer modelo é uma abstração da realidade. Então, a gente precisa abstrair de alguma forma, mas muitas vezes a gente pode simplificar muito o modelo e aí a gente acaba tendo até uma visão da realidade equivocada. Mas é como a química trabalha. A química, como, né, não só a química, a física também, você vai propondo modelos, vai trabalhando e vai levantando hipóteses e vai validando. Então, eu acho que a coisa tende a crescer cada vez mais, né? E o uso de machine learning, posteriormente a computação quântica, vão contribuir significativamente para isso. Essa foi uma visão para o futuro, né? Mas eu queria agora que o senhor pensasse nos novos alunos que estão entrando, estão querendo fazer química, mas que mensagem eu gostaria de deixar para eles, né? Que mostrasse também a necessidade dessa resiliência. Sim, eu acho que assim, olha, muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando bobagens, né? Desaconselhando a pessoas, não faça isso, porque isso não dá dinheiro, porque você não vai ser feliz, ou você vai ser fracassado. Fazer música, fazer química, fazer filosofia. Eu digo o seguinte, faça aquilo que você gosta, aquilo que você tem que descobrir, que paixão que você tem. É aquela mensagem que o arcebispo me disse lá, quando eu estava no ensino médio. Filho, descobre a cerveja que você mais gosta e vai entrar de cabeça. Então, assim, você gosta de química, vai ser química. Se você se apaixone por aquilo. O que eu vejo hoje, essa falta de resiliência, muitas vezes, né? Eu não sei se isso é um efeito, talvez, de pais que, da minha própria geração, errando, né? Em preservar muitos filhos das frustrações. E aí é óbvio, na vida real, né? No âmbito universitário, a gente vai se frustrar, a gente vai cair, mas a gente pode levantar e, né? Eu acho que, então, eu vejo muito hoje essa coisa da desistência. Ah, não, eu não quero, né? Eu acho assim, você quer ser químico, quer ser físico, quer ser músico, advogado, o que você quiser. Tenha amor naquilo que você faz. Se você tem amor, se você gosta, você tem uma paixão por aquilo, ninguém te segura. Você vai ter um bom lugar ao sol, você vai se destacar, eu não tenho a menor dúvida, sabe? Essa é a mensagem que eu deixo para os alunos. Por exemplo, as minhas situações eram diferentes. Você viu o que eu contei lá, eu queria ser religioso, não rolou. Aí eu queria ser veterinário, eu gostava de bicho, mas ia ficar caro, minha família não tinha condição de me manter lá na Exalc, né? Em Jabuticabal, morava em Ribeirão Preto. Então, o que tinha em Ribeirão Preto? Pô, tinha química, eu gostava de química. Fui fazer química e não me arrependo, eu acho que eu faria química de novo, né? Se a gente está fazendo o que a gente quer, a gente monta mais de trabalho, né? Mais um Exato. E assim, eu acho que aí você tem um alento, você tem uma força maior de vencer as dificuldades quando você faz aquilo que gosta, né? Eu acho que é o mais importante, é correr atrás do sonho, né? Da paixão que você tem. Se aquilo te encanta, independente do que seja na ciência, seja sabe, na literatura, na música, em qualquer área do conhecimento humano, eu acho que é isso. E, infelizmente, as pessoas, talvez por ignorância, né, por lerem pouco, acabam criando esses rótulos estúpidos, né? Olha, não faz isso aqui você vai malograr, isso aqui você vai sofrer, isso aqui você vai passar fome, isso aqui, sabe? Eu realmente, eu não penso assim. Se você faz bem feito, as oportunidades vão aparecendo, você aleatoriamente acaba sendo deslocado de um lado para o outro e as coisas vão acontecer. É verdade. A gente sempre pede para os entrevistados aqui, para no final eles indicarem 2 livros que eles gostam. Essa tarefa é difícil, hein? Meu Deus. E um livro que não seja tão técnico assim. Tem algum? Tem um livro muito legal que eu recomendaria, né? Técnico, que ele se chama Essentials of Computational Chemistry, Theories and Models. É do Christopher Kramer. É um livro muito bom. É até um livro que eu uso aqui quando os alunos me procuram, né? Para fazer o teste vocacional que eu digo aqui. O pessoal muitas vezes chega, professor,
professor, quero começar a trabalhar com química computacional, com química teórica. Falei, então eu vou te passar um livrinho para você ler aqui. Aí eu passo para eles o livro do Chris Kramer, que é um livro muito legal. É um livro bem conhecido, o pessoal botar lá na Amazon, na biblioteca tem, que da UFSC tem vários volumes dele, né? Então, assim, esse seria um livro técnico, tem vários outros, mas esse seria ali o que vai instigar as pessoas nesse universo da química teórica e computacional, né? Aí outros livros, né? Eu leio tanta coisa, tem livros assim que são fantásticos, né? Tem um livro que me provocou muito na vida, que eu já li uma vez e quero reler de novo. Primeiro, que eu acho que todo brasileiro precisa fazer, é saber a história de seu país. Então, teve um livro que me marcou desde a época da graduação e eu tive a oportunidade de assistir palestra com esse professor na USP, foi o professor Boris Fausto. Então, o livro História do Brasil, do professor Boris Fausto, foi, assim, um livro muito sensacional que eu li e que ele faz um panorama desde do período das navegações portuguesas até o primeiro governo Lula. Então, assim, é um leque enorme aí no tempo, né, de informações e é um negócio fantástico, né, ele é muito provocador, então é uma coisa que eu gostei muito, né, e também tem muita coisa, os romances que a gente lê, né, então, por exemplo, teve um livro que me marcou muito, como uma primeira leitura que eu achei sensacional, né, que foi o Memorial do Convento, do Saramago, foi o primeiro que eu li, e aí depois eu desembestei ler as coisas dele, né, e depois foi Intermitências da Morte, e por aí afora, ensaio sobre a cegueira. Então, o pessoal que gosta de ler Saramago, eu acho que é fantástico, né? E recentemente eu tô lendo um livro que é chocante, assim, né, que se chama As Benevolentes, eu ainda não acabei ele, que é do Jonathan Littell, que é um romance também, que é sensacional, e ele é marcante porque As Benevolentes, ele mostra a coisa toda de como que foi, né, a banalização do mal, naquela coisa toda da Segunda Guerra, do nazismo e tudo mais, da ótica de um carrasco nazista, né, e do cara que tinha todas as suas mazelas e passou por várias experiências. Assim, é um livro brutal, né, mas quem tiver interesse em ler As Benevolentes, do Jonathan Littell, é um livro que eu quase acabando de ler, mas é um livro marcante, acho que valeria a pena. Não vou ficar dando spoiler, pessoal que ficar interessado pegar o livro e ler. Esse aqui vai para minha lista. Esse é sensacional, Mi. Então, professor, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu agradeço pelo convite, agradeço a vocês pelo convite. Espero que talvez aí o testemunho, né, o que a gente deixou aqui nesse bate-papo, possa servir de estímulos, né, para os alunos, novos ingressantes. Aí a gente se coloca à disposição de quem quiserem conversar com a gente, visitar o grupo, tá? Sempre portas abertas. E aí, professor, muito obrigado. Eu que te agradeço, Nito. Abração, tudo de bom, valeu.